Uma boa noite a todos. Boa noite. Vocês jantaram? Sim. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Isso. A gente tem que ter vida. Hoje nós estamos recebendo a nossa companheira Paula, né? A Paula passou a fazer parte da casa já, né? Ela está sempre aqui conosco. Gratidão mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu havia dito para vocês que ela iria falar de um tema, mas depois, conversando nos bastidores, ela vai estar apresentando, dentro da proposta que nós combinamos, ela vai falar sobre o lar e suas egrégoras. Paulinho falou que ia procurar no dicionário o que significava egrégoras, né? Depois a Paula vai explicar para nós o que significa, né? Então, desde já agradecemos a presença de vocês. Que Jesus possa envolver cada um em sua luz, na sua paz, na sua misericórdia, envolver a nossa companheira Paula, inspirando-a para que ela possa alcançar os objetivos. Igualmente, nós também rogamos essas energias salutares e benéficas aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, desejar o nosso sentimento de gratidão e iniciaremos com a prece de abertura e em seguida a Paula irá fazer o seu trabalho. Então que Jesus possa nesse momento envolver cada um de nós nesta noite, nesta casa, envolver os nossos irmãos que se encontram em seus lares, acompanhando-nos pelas redes sociais, emanando sobre esses lares as bênçãos fraternais, para que cada irmão possa receber esses benefícios, esses donativos que vêm do amor de Jesus. Igualmente, para todos os nossos irmãos que vêm à nossa casa, os que estão aqui pela primeira vez, que sejam bem-vindos e que Jesus, de igual parte, possa envolvê-los em muita luz e em muita paz. Rogo-te, Senhor, para que possas igualmente envolver a nossa companheira Paula, para que ela sim consiga alcançar os objetivos na proposta do trabalho, derramando sobre ela os benefícios espirituais. Que assim, de igual parte, nós sejamos envolvidos, para que possamos ouvir atentamente os ensinamentos, absorver, para que nós possamos emanar no nosso campo psíquico essas energias e esses ensinamentos como bênçãos para o crescimento espiritual. Assim, Jesus, estamos iniciando o nosso encontro. E que a tua paz seja com todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria vir nessa casa novamente, onde eu encontro tantos roxinhos já conhecidos, já considero os meus amigos, já pessoas que a gente já gosta, até sem conhecer também, e outras pessoas que a gente já tem uma proximidade. Que Jesus nos abençoe nessa noite e abençoe os esforços que nós sempre fazemos no sentido de melhorar, de subir cada dia um degrauzinho, né? Às vezes não dá para subir um degrau no dia, mas a gente tem que estar sempre se esforçando. E o tema que eu trouxe para hoje vou tentar me adaptar aqui, onde ele falou que eu não posso ficar andando, né? Eu gosto de ficar andando, então não posso andar, vou ficar aqui quietinha. Os lares e suas egrégoras. Né? Eu sempre, quando vou trazer um tema, eu procuro trazer alguma coisa da psicologia, da filosofia, alguma coisa para acrescentar dentro do nosso tema, conhecimentos, para que a gente possa usar tudo que o Espiritismo tem, unido com outras ciências, com outros saberes, e que a gente possa aplicar na nossa vida. Vamos ver se vai fazer sentido para vocês. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a questão da psicometria. O que é a psicometria? Vamos ver. Esse daqui está nos domínios da mediunidade. A definição que nós temos num determinado diálogo que o instrutor Augusto tem com o André Luiz é a seguinte definição. Psicometria significa registro, apreciação de atividade intelectual. É metria de medir, né? Psico das partes mentais, intelectuais, né? Entretanto, no trabalho mediúnico, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Então, eu não sei se vocês já tinham ouvido esse termo, psicometria, mas é aquelas pessoas que têm uma habilidade
embora eles definam como uma mediunidade, não é um termo que existe um consenso, porque a mediunidade implica numa comunicação do mundo de lá com o mundo de cá. Médium quer dizer aquele que está no meio, né, que vai fazer o intercâmbio. E a psicometria, ela não precisa de um espírito necessariamente. Então ela funciona como? Nós temos notícia, por exemplo, do Chico, nós vamos ver aqui quem vai dar essa notícia para nós é o Geraldo, todo mundo chama de Geraldinho, né? Que o Chico recebia 300, 400 cartas por semana ele recebia. E o Geraldinho conta que quando ele estava junto com o Chico, ele via o Chico ali recebendo as cartas e ele falava: Chico, nós vamos ter que abrir carta por carta. O Chico falava: não, meu filho, se acalma. Só do Chico colocar a mão na carta, ele falava: isso aqui é um receituário que ela precisa. Isso daqui é uma carta consoladora. Isso daqui é uma informação que ela está querendo. Isso daqui é um agradecimento que veio. Ele não abria as cartas. Ao tocar aquele objeto que a pessoa colocou, investiu uma determinada energia naquele objeto, ele conseguia captar. Então vejam que não tem um espírito ali naquele momento, mas tem a energia daquela pessoa viva que escreveu a carta. Mas existem outros casos, eu vou trazer um caso para vocês aqui, que às vezes a pessoa toca o objeto e ela consegue saber aonde a pessoa está. Ou se a pessoa já faleceu, quem foi aquela pessoa? Nossa, essa pessoa que trouxe. Então a gente vê isso muito em filme. Por que não é muito explorado dentro do espiritismo? Porque ele não serve a essa parte da espiritualidade. Não é? Porque quando a gente faz uma sessão de obsessão, qual que é o objetivo? É consolar aquela pessoa, aquele espírito que está triste, que está perdido. E a psicometria, ela não vem, então, com essa intenção. Então, nós podemos pensar que é um tipo de clarividência, porque a partir do contato com aquele objeto, ela consegue ver coisas. Mas aí fica essa questão. Embora alguns vão tratar como mediunidade, é muito mais um dom que a pessoa desenvolve do próprio espírito dela. É uma sensibilidade. Então já ouviram falar daquelas pessoas beta sensível, sensitiva, não sei o que, sensitiva? Tem até uma gozadora na internet que é a sensitiva do Brasil. É essa questão da pessoa ter uma sensibilidade que nós não temos usando os próprios recursos da mente dela. Então, além de psicometria, o que nós vamos encontrar em quem estuda a psicometria? Com outros nomes, nós vamos encontrar criptestesia pragmática, é outro nome, metagnomia tátil, percepção extrasensorial, todos esses são nomes. Por exemplo, quem já foi num campo de concentração, graças a Deus eu não tive essa oportunidade, né? Também não vou procurar essa oportunidade. A pessoa que ela tem uma mediunidade de clarividência, ela chega e ela vê os espíritos perdidos, ela vê as pessoas desesperadas. O médium que é da psicometria, ele precisa de tocar alguma coisa e ao tocar, então ele tem contato com a história. É interessante, a gente fala um pouco disso no espiritismo, mas vocês vão entender o que isso tem a ver com os lares de suas egrégoras. Nós temos esse caso aqui, por exemplo, dessa Norine Prunier, que ela é considerada uma detetive psíquica. Nesse caso, nós vemos muito mais nos Estados Unidos, em alguns locais, a exploração desse tipo de informação. Porque lá eles tratam de uma maneira fora de uma religião. Porque embora nós, espíritas, nós não nos consideremos apenas como uma religião, mas também uma filosofia e também uma ciência, quem nos vê de fora considera que nós somos um grupo religioso. Não vê os outros aspectos. Fora do espiritismo, essas pessoas se consideram parapsicólogos. Então elas têm uma outra visão de quem as contrata. E no Brasil, por conta de todo o preconceito que existe, que está bem menor hoje, ninguém nunca vai atrás desse tipo de informação. Por isso esses médiuns não ficam reconhecidos. Mas lá, por exemplo, ela escreveu um livro que se chama Mind for Murder. Não tem tradução no Brasil ainda, que é Uma Mente para o Assassinato. Porque ela ajudou em alguns casos através do contato, né? E aqui ela vai ter uma declaração de um agente do FBI.
ela ajudou a localizar um avião contendo um corpo de um parente de um agente do FBI. O avião estava sumido, tinha um agente lá, tinha uma pessoa lá, e o funcionário do FBI era parente dessa pessoa dentro desse avião desaparecido. Ela foi lá, tocou as coisas da pessoa, e ela foi indo, e ajudou a encontrar esse avião. E aí nós temos um outro agente aposentado do FBI, que é esse Robert Hasler aí. Ele escreveu um livro, né, Quem Luta Contra Monstros, que até virou um ministério da televisão, que ele também foi testemunha de alguns casos que ela participou. Essa minissérie Medium, eu não sei se alguém já viu, essa minissérie, ela embora tenha um pouco de sensacionalismo nela, é baseada em médiums que são desse tipo de mediunidade, psicômetros, podemos dizer assim, ou que tem essa faculdade da psicometria, que a pessoa consegue ajudar a polícia através desses contatos. Aqui no Brasil é impensável, né, uma minissérie com esse tópico, mas lá não tem só essa, tem outras minisséries mostrando. O que é importante para nós sabermos? Ora, se uma pessoa consegue tocar um objeto e saber daquela pessoa, e saber do possuidor daquele bem, seja ele encarnado ou desencarnado, isso é uma prova incontestável de que os objetos recebem uma carga energética nossa. Concorda? Porque se não tivesse carga nenhuma, como é que o médium ia fazer uma leitura de um objeto que foi de alguém, se ele não tivesse impregnado e a pessoa não estando por perto? Então fica muito claro para nós como que as nossas energias atuam. Seguindo ainda no mesmo livro, nos domínios da mediunidade, Aldous continua o seu pensamento. O pensamento espalha suas próprias emanações, o nosso pensamento, né, em toda parte que se projeta, deixando vestígios espirituais onde são arremessados os raios da mente. Como um animal que deixa no próprio rastro o odor, que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa de um cão. Então, por exemplo, vocês já sabem, por exemplo, você teve uma questão, você está brincando com o cachorro de esconder. Não vamos nem falar desses casos super cabeludo que tem na polícia, não. Você está brincando de esconder com uma pessoa diferente. Você dá a roupa para o animal cheirar, ele vai te achar porque ele fareja o rastro daquela pessoa cujo odor ele sentiu na roupa. Nós fazemos a mesma coisa. Nós deixamos um rastro por onde nós passamos. Um rastro que não é só das nossas, da nossa convivência, do que a gente fala, mas um rastro da nossa energia, que é o que nós deixamos impregnado nos objetos. Então, os rastros que deixamos pelo caminho são as marcas da nossa existência. São pegadas silenciosas que revelam mais sobre nós mesmos do que as nossas palavras jamais poderiam dizer. Quer dizer que muita coisa que a gente não fala, mas a gente está pensando, está sendo deixado um rastro que é imperceptível para nós. E a gente pode até falar em termos da nossa aura. A nossa aura ela vai manifestar exatamente quem nós somos. Nós podemos vir aqui no centro, ser bonzinho, né, ser educado com todo mundo, mas quem olhar a nossa aura vai saber quem nós somos. E um médium desse, se tocar um objeto que eu tenho muito contato, ele vai saber quem eu sou, porque ele tem essa sensibilidade para conseguir. Mas nós somos muito inocentes, né? A Lúcia da Nova Acrópole, ela faz uma comparação que eu achei muito interessante. Ela fala assim, às vezes a gente acha que a gente é um passarinho, fala, ou uma borboleta, eu estou em todo lugar, eu sou tão alegre, eu sou tão sozinho, mas por onde a pessoa passa, você olha e tem um rastro de destruição. Quer dizer, a pessoa é hipopótamo, se acha numa borboleta, se acha num pássaro. Então nós temos que olhar por onde nós passamos, o que nós estamos deixando para trás. Quando nós chegamos num ambiente, está todo mundo às vezes calado, quando a gente sai, o que ficou naquele ambiente, por onde nós passamos? Deixamos um rastro de um passarinho ou de um hipopótamo? Deixamos a terra arrasada, as plantas tudo destruídas, as pessoas sem vontade de conversar. O que é que nós estamos deixando pelo caminho? Esse é o nosso rastro, né? Então nós temos que ir nos perguntando já, durante a palestra, que é a
a proposta da reflexão. Se a gente fosse analisar os seus objetos, do seu quarto, do seu carro, que marcas você tem impregnado nesses objetos? Porque isso só você pode dizer que energia que domina mais o seu dia, que tipo de pensamento domina mais a sua mente. Só você consegue fazer isso, né? O lar é o centro das nossas atividades no mundo. Porque a gente fica 8 horas no trabalho, às vezes 9, às vezes 6, cada um tem uma carga horária. Mas para quando a gente volta para nossa casa, nós somos 100% nós mesmos. Então, a gente fala às vezes da cultura muçulmana, mas eles têm uma coisa interessante, né? A mulher, em vez dela se arrumar para ir para a rua, ela se arruma para ficar em casa. Mas o homem também deveria fazer a mesma coisa. Em vez de ficar tão cheirosinho e bonitinho para ir para a rua, ele deveria fazer isso em casa. Em vez de estar educado com todo mundo na rua, nós deveríamos, na nossa casa, ser o melhor que a gente pudesse. Aí sim a gente ia estar impregnando a nossa vida da nossa melhor essência. Mas a gente tem que administrar o que a gente faz para que a gente possa ser. Então, o lar é o centro da nossa atividade no mundo, porque lá nós somos 100% nós. Entretanto, no microcosmo doméstico, tens a lição e a bênção. A lição e a bênção. A escola e a estação de cura. Porque é lá que nós vamos aprender e é nas nossas casas que nós vamos nos curar. É por isso que entre 4 paredes da casa terrestre encontramos, enquanto na experiência física, os mais absurdos problemas. Nos nossos lares, nós nos defrontamos com pessoas e com desafios que às vezes são muito dolorosos, como você leu, né? Nós podemos enfrentar a preocupação, por exemplo. A gente fala do orgulho, fala da vaidade, mas e o medo? E a preocupação? E a desconfiança? Quantas coisas a gente pode deixar no nosso lar? Dentro do nosso lar, no reduzido espaço, conhecemos o ciúme, a maledicência de um para com os outros. Já viram aquela história? A mãe vive falando mal do filho, mas quando a diretora chega, não. Falar mal do meu filho, só eu que posso. Falar mal da minha mulher, do meu marido, só eu que posso. Porque a gente desce a lenha mesmo, né? A gente não tem dó, não. A incompreensão da gente querer receber alguma coisa e receber outra coisa. Às vezes a gente está esperando um amor das pessoas que só a gente mesmo, Jesus, pode nos dar. A crítica, a indiferença, o cansaço dentro do nosso lar, recolhendo muitas vezes pedras e espinhos de mãos queridas que desejaríamos viver em ternura. Então, todo mundo gostaria de viver um lar de ternura, não é? Mas será que todos nós somos ternos no nosso lar? A gente quer viver uma vida de doçura. Será que somos doces na nossa casa? Às vezes a gente quer uma vida de paz. Mas será que a gente não está muito mais preocupado em ter razão? E quando alguém fala alguma coisa, eu falo, não quero nem saber. Não, peraí, que agora você vai ter que me escutar. A gente tem na psicologia uma técnica interessante, porque é tão difícil para alguns casais um escutar o outro, é tão difícil que a gente faz a técnica da caneta. Fala assim, ó, depois de algumas sessões, a gente fala assim, ó, quando vocês sentar para conversar, vocês vão vocês vão pegar uma caneta. Quem tiver com a caneta vai falar, o outro não vai falar. Mas a hora que você entregar a caneta, você não pode mais falar. Aí é o outro que vai falar e você vai ouvir. Porque tem gente que não consegue escutar. Parece engraçado, mas é o contorno da família que não se escuta. Então a gente encontra situações que algumas pessoas podem até achar estranhas, né? A família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, o nosso lar, a gente não exporta café aqui do Brasil? Na nossa casa, a gente exporta cidadãos para o mundo. Então, se nós somos cidadãos de respeito, os nossos filhos vão ver o que é respeito. Como é que os nossos filhos vão ser lá fora? Cidadãos de respeito. Se nós somos cidadãos amorosos, nós vamos exportar o que para o mundo? Cidadãos amorosos. Né? Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Que é o que nós estamos vendo muito hoje. Eu vou falar um pouquinho do Brasil, mas mais para frente um pouquinho.
Mas não se apavore, eu não vou falar de política, eu vou falar de política sem falar de política. E aí a egrégora, vocês pegam essa informação da psicometria, guarda. Nós vamos juntar tudo depois. O que é uma egrégora? Ela é uma palavra que vem do grego que significa velar e vigiar. A palavra é egregorie, e ela significa a força gerada pelo somatório das energias. A força gerada pelo somatório das energias. Energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas que se reúnem com qualquer finalidade. Esse é um conceito que nós temos alguns livros espíritas que vão explorar este conceito. Mas nós temos muito isso nas medicinas integrativas, nas práticas integrativas, que são as outras, né, as antigamente chamadas de medicina alternativa. Nós vamos encontrar muito esse termo da egrégora, que quer dizer o quê? Que todas as vezes que você se reúne com alguma pessoa ou algumas pessoas, e quanto mais pessoas tem, maior é a força. Só que a força que é formada pelo somatório das nossas relações é a força do que é comum a nós. Quanto mais uma pessoa se une em torno de um bem comum, mais forte é essa egrégora. E a egrégora é uma coisa interessante, porque vocês pensem num campo de energia, que faz todo sentido dentro do nosso pensamento espírita. Pense num campo de energia. Esse campo de energia, ele é abastecido pela nossa energia. Nós vamos abastecer essa energia. E dessa energia, nós tiramos o nosso alimento. Então, ela é alimentada e retroalimentada por nós. Dali nós fornecemos e dali nós retiramos. Então, ele é um sistema que funciona em pessoas que têm alguma coisa em comum e que se reúnem. E isso daí é o importante para a gente saber. É o objetivo comum formam as egrégoras. E aí a pergunta que fica é: se você olhar para a sua família, qual é o objetivo comum da sua família? Existe alguma coisa que vocês levam assim muito a sério, que é muito importante e que todo mundo se reúne em torno disso? Tem um tema que é mais comum das famílias se reunirem: churrasco. Né? Muitas famílias se unem em torno de churrasco. E mais o quê? Algumas famílias não têm mais nada em comum. Chega todo mundo, cada um vai trabalhar, vai para os seus trabalhos. Nos nossos trabalhos participamos de outras egrégoras que fazem parte lá da sua energia, do seu campo energético. E quando nós voltamos para casa, a gente vai trazer alguma coisa das energias que nós trocamos ali, onde nós ficamos. Aí a gente vem para casa. Quando eu chego em casa, que eu encontro meus pais, ou meus filhos, ou os cônjuges, o que é que nós temos em comum? Porque vai ter casa, gente, que as pessoas chegam e elas não têm nada em comum, elas não têm assunto. Às vezes eu pergunto, né? Vocês foram viajar? Como é que foi a viagem? Mudos, nós dois. Às vezes são dois irmãos, às vezes um pai e um filho. Foram mudos daqui até lá. Não temos assunto. Esse tipo de reflexão é o tipo de reflexão que a doutrina espírita está nos propondo. Algumas pessoas se unem, por exemplo, em torno do Cristo. Não é essa a proposta do culto? O culto no lar não é aquele momento em que nós nos reunimos para falar de Jesus? Mas se a gente se reunir uma vez por semana para falar de Jesus, obviamente é melhor que nada. Mas será que Jesus é o tema comum dessa família? Então, nós precisamos pensar muito sobre isso, porque o que nós temos? De um lado, nós sabemos que a nossa energia fica impregnada nos lugares onde nós estamos, onde a gente mais atua. A nossa energia está impregnada nas coisas. E é tão interessante que a primeira vez que eu fiz essa palestra, quando eu terminei essa palestra, vou compartilhar alguns casos aqui com vocês. Eu tive uma pessoa que me contou assim, que quando ela mudou para a casa dela, ela não é médium. Mas ela se sentia muito mal em alguns cômodos. Porque pensem que nas casas onde nós estamos, tiveram energias de outras pessoas que moraram lá anteriormente. A menos que você tenha construído a casa
Ainda assim teve a energia do pedreiro, das pessoas que passaram por lá. Aí ela me contou assim, Paula, eu li aquele livro que fala, As Paredes Falam. Não sei se é esse o nome, não. Eu ia trazer o nome para vocês do livro, mas eu acabei esquecendo de trazer o nome. Mas é um livro até bastante conhecido. Ela, depois de ler aquele livro, ela percebia os cômodos onde ela se sentia mal e ela fazia as suas orações, ela tocava na parede, ela falava, Paula, eu sentia que a parede estava numa temperatura diferente. Eu fazia uma oração ali. Porque isso é o que ela sentia. E ali nós estamos falando não de mediunidade, nós estamos falando de uma sensibilidade, a gente está falando de uma intuição que ela teve. Já uma outra pessoa também que participou de uma palestra, que foi justamente sobre isso, ela me contou um caso que eu achei muito interessante. Que o marido dela bebia muito. Ele era um alcoolista assim, de uma vida inteira. E ela recebeu uma orientação numa casa espírita que ela foi, que ela deveria fazer o culto em todos os cômodos da casa. A primeira vez que me falaram isso, eu achei tão absurdo, porque foi um caso que não deu certo. Porque a pessoa tinha um problema e ela foi indicada a fazer o culto em todos os cômodos da casa. Pensa, gente. Você fica lá, meia hora num lugar, meia hora no outro, meia hora no outro. Eu falei, gente, mas isso aí é um formalismo, é um dogmatismo isso daí. Você dá uma fórmula para a pessoa. Mas o que falaram para ela foi diferente. Que quando ela fizesse o culto, que ela lesse uma frase do Evangelho em cada cômodo da casa. E ela achou que aquilo fez sentido para ela. E ela começou a fazer o culto. Ela falava, Paula, eu fazia uma frase por cômodo e eu ia andando nos cômodos. E o meu marido começou a melhorar naquele momento. Isso. O livro, Quando as Paredes Falam, de Jean Marcel. Então é um livro que, se alguém quiser saber do que é esse livro... Tem na Amazon. Me parece que é esse daí, sim. Essa pessoa que veio me contar, leu esse livro aí, por isso que ela veio me contar o caso dela. Ela começou a fazer o Evangelho, era uma frase por cômodo. E ela falou assim, Paula, foi batata, eu comecei a fazer o Evangelho e eu comecei a sentir que ele estava melhorando. Talvez tenha sido uma somatória de coisas, ela tentando melhorar, ele vendo o esforço dela, começaram a fazer o culto de maneira assídua. E essa pessoa, eu falei, e hoje, como é que está seu marido? Ela falou, hoje ele não bebe mais. Mas eu tinha certeza que tinham energias na casa que não eram energias espirituais. Porque fazia desobsessão, tentava fazer o trabalho, fazia limpeza através de ecometria e não aparecia nada. Mas através do Evangelho ela foi modificando. Porque a nossa casa já está impregnada com a nossa energia. Então pensa que é a energia dele mesmo, o alcoolista, dela com muita raiva, muita tristeza de ter que lidar com aquela situação o tempo todo, a casa já estava impregnada, não precisa de ser obsessor. Muitas vezes o obsessor somos nós mesmos. Você olha no espelho, o obsessor está ali, é você. E aí como é que a gente vai mudar isso? Então a gente vai fazendo a mudança e vai fazendo a parte espiritual, a parte da limpeza. Então essa egrégora, ela é justamente a reflexão de nós pensarmos do que a nossa casa está impregnada e o que nós temos comum na nossa casa. Que tipo de proteção a sua casa tem? Então, quando a gente vê um time, por exemplo, a gente agora, eu não tenho acompanhado o jornal já faz muito tempo, mas alguns anos atrás, enquanto eu acompanhava o jornal, eu cheguei a ver times que depois do jogo, eles incendiavam carros, né? Faziam maior bagunça, dava prejuízo para um monte de pessoas. E tinha gente ali que já gostava da bagunça, mas tinha gente que ia no impulso daquela multidão, que a gente chama de efeito manada, né? Muitas vezes o que estava carregando essa pessoa é que ela estava se nutrindo dessa energia violenta e ela estava devolvendo a energia violenta. Então uma pessoa que não manifestava esse tipo de coisa, quando estava com o grupo, se deixava levar por aquela energia. Porque pensem assim, ó, um guarda-chuva. Se você tem um guarda-chuva, ele vai te proteger da chuva, ele vai te proteger do sol. Hoje eu vi uma mulher com uma sombrinha, faz um tempão que eu não vi uma pessoa com a sombrinha na rua. Mas estava quente na manhã, né? E ela estava com uma sombrinha. A sombrinha te protege, mas quem segura a sombrinha? É você. Então, quanto mais mãos estão ali segurando aquele peso, maior vai ser o efeito mais capaz vai ser o efeito energético desse poder, desse sistema que nós temos no nosso lar.
Talvez Jesus tenha nos dito, porque quando a gente começa a estudar as palavras de Jesus, o Severino fala que as palavras de Jesus, ela tem 4 níveis de entendimento. E que a gente chega no segundo, de vez em quando a gente chega no 3º nível de entendimento, e a gente nunca chega no 4º nível de entendimento. Porque ele é um nível muito mais do nosso sentimento, da captação que Jesus queria falar, e transcende muitas coisas que nós estudamos. Então, quando Jesus falava, onde 2 ou mais pessoas tiverem meu nome, eu aí estarei, será que ele não estava falando da força que é formada por 2 ou mais pessoas, que vão alimentar um poder que vai te alimentar? É como a natureza, não é assim? Se a gente for tirando tudo da natureza, o que acontece? Tem muitas terras que não estão produzindo mais, porque elas foram tão exploradas. Então, a natureza é assim, você vai se alimentando da terra, mas você tem que nutrir a terra. Você tem que respeitar a terra. Você vai se nutrindo dos rios, mas se você não cuidar dos rios, daqui a pouco você não vai mais ter peixe para pescar. Então, essas questões energéticas, elas são como a natureza. Nós temos que ir recebendo e fornecendo para que a coisa seja, né, viável. Então, algumas perguntas que eu trouxe é assim, ó. Em torno do que nós nos reunimos na família? Será que nós temos tempo para escutar uns aos outros? Porque geralmente quando a criança fala mãe ou fala pai, qual que é a resposta? Pera aí que eu já vou, não é? Pera aí, a gente nunca está pronto. Quando é que alguém vai nos chamar e a gente vai falar eu estou te ouvindo, pode falar? Nós temos essa escuta de ouvir a outra pessoa, realmente? Normalmente, quando a gente está conversando, eu não sei vocês, mas às vezes a pessoa está falando e você já está pensando na resposta. Você já deixou de ouvir já. Porque não é tão importante a gente ter razão, né, gente? É tão bom ter razão, né? Só que a gente não escuta, a gente deixa de aprender com a outra pessoa. Não é uma escuta real. A escuta real, ela está aberta para a necessidade do outro. Para o que entende real naquilo que o outro está falando. Às vezes a gente até nem ouve o que a pessoa fala e não está escutando. Será que a gente se une em torno do respeito? Será que a nossa casa é uma casa que não tem preconceito? Preconceito contra qualquer tipo de minoria, qualquer tipo de raça, qualquer tipo de cor, qualquer tipo de gênero. Piadinhas. Tem muita casa que se une e gosta muito de fazer piadinhas. Principalmente piadinhas dos outros. Então, nós nos reunimos, a gente acha que respeito é um valor importante na nossa casa? Ó, isso é uma das primeiras coisas que tem que ter no lar. Sabe assim, ó, tiver uma escada de 100 degraus numa casa, a primeira tem que ser respeito. Não agredir a outra pessoa verbalmente. Não usar nomes pejorativos. Não desmerecer e desqualificar o que ela está te falando. Porque às vezes a pessoa te fala alguma coisa, não, mas é uma frescura. Que é uma invalidação maior que essa. E às vezes a gente já foi muito invalidado na nossa infância. Aí você chega e a pessoa fala, às vezes um filho fala para uma mãe, você não sabe nada. Para um filho falar isso, ele já captou ali, né, alguns aprendizados ali. Claro que tem as nossas tendências de vidas passadas, mas muita coisa foi aprendida hoje, não foi aprendida em vida passada, foi aprendida aqui. Respeito é um valor para vocês, da qual vocês não abrem mão. Não gritar, isso é falta de respeito. Não forçar a outra pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, isso é falta de respeito. Então tem muitas situações que a gente invalida a outra pessoa, desrespeitando quem ela é, desrespeitando quem ela pensa. Eu estava até escutando um orador espírita falando, ele falou uma coisa tão bacana que eu achei, ele falou assim, política, futebol e religião não se discute. Aí ele falou assim, se discute sim. Nós podemos discutir qualquer coisa se for duas pessoas educadas. Mas se a gente não tem educação, a gente não pode falar de nada. É isso, não é, gente? Se a outra pessoa pode pensar diferente de mim, tem alguma coisa que eu não posso discutir? Não. Eu tenho uma amiga que pensa diferente de mim na questão política. Tem uma coisa que a gente pensa igual.
Eu falo assim, eu não me sinto representada por ninguém que está aí. Ela fala, eu também não. Só que o candidato dela é um, o meu candidato é outro. Para ela o menos pior é um, para mim o menos pior é outro, está tudo certo. A gente senta, conversa, dá risada, porque tem diálogo. Agora, se você quer impor para o outro a sua opinião, você está desrespeitando o direito que ele tem de pensar diferente e está tudo certo. A verdade que nós temos é uma verdade relativa, não a verdade absoluta. Quem aqui tem a verdade absoluta? Tem até uma história, né, grega que fala assim que a verdade, ele era um espelho que cobria todo o céu. E esse espelho se quebrou, o espelho da verdade. E caíram milhões de cacos na terra. E cada um pega um pedacinho do espelho da verdade e fala, eu tenho a verdade. O outro fala, não, a verdade é essa que está aqui. Ó. E o que nós temos são fragmentos da verdade. A gente está longe de entender a complexidade que tem em todas as coisas. Nas nossas próprias vidas a gente não entende a complexidade. Às vezes a gente não entende o propósito. Né? Como é que a gente quer ver isso na vida dos outros? Né? Na nossa casa, nós temos como objetivo comum a fé. A fé é um assunto que a gente discute todo dia. A gente fala de Deus todo dia. A gente fica com Deus, Deus te abençoe de coração. Não é que Deus te abençoe assim, você já nem está vendo, a pessoa já está até de costas para a pessoa. A gente fala da fé quando as coisas estão difíceis. Ou nós somos essas pessoas que acreditamos muito em Jesus, o Brasil não tem jeito. Isso não é fé, isso é descrença. Tem jeito porque tem uma pessoa que está conduzindo o barco das nossas vidas, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta. Está tudo certo. Não está do jeito que você quer? Sinto muito. Essa é a realidade que nós temos que viver. Viva ela com fé e com respeito. E a sua realidade vai ficar muito mais fácil de ser vivida. Porque às vezes a vida traz coisas que a gente não quer viver. Não é, gente? Só que nós temos que viver. Estamos vivendo com fé. Por exemplo, a hora de fazer o culto na nossa casa é uma hora que a gente para tudo e vai fazer o culto? Ou o culto é quando dá? E a hora da evangelização? A hora da evangelização você fala pro seu filho assim, não filho, hoje está um calor, não vai não, não pode ficar. Não, quando ele for grande, ele resolve. Quem trata a questão da fé desse jeito, está ensinando para o seu filho que fé é uma coisa importante, que é um objetivo comum da sua família. Porque você não fala para o seu filho, filho, está chovendo, não vai na escola não. Você fala, filho, está chovendo, a gente vai na escola, eu vou trabalhar, fulano vai trabalhar, você vai na escola. E na evangelização a gente trata mais ou menos. Isso não é um objetivo comum da família. A família que mantém a fé como objetivo comum, ela leva a fé a sério. Porque a fé não é para Deus, a fé é para nós. É para que a gente desenvolva uma estrutura interna que a gente possa conviver com as dificuldades, com as diferenças, com os problemas de uma maneira mais tranquila. A fé é um valor na sua família? Na minha família? Porque quando eu estava preparando o estudo, eu estava pensando. Amorosidade. Nós somos amorosos uns para com os outros na nossa família? Ou nós tratamos de qualquer jeito? Uma coisa interessante, quando você erra alguma coisa do seu trabalho, o que você fala? Desculpa. E na sua casa você fala desculpa? Nossa, esqueceu de tirar o lixo. Desculpa. Nós, por exemplo, a gente fala, nossa, obrigada, que comida mais gostosa que está aqui na mesa. A gente fala esse obrigado amoroso. Ou então, quando a gente está passando, você fala, dá licença, por favor, deixa eu passar. Você já vai empurrando a pessoa já. Que amorosidade, gente, é treino. Ninguém vai ser amoroso se não treinar e se não começar. Gentileza é uma parte do amor. Como é que vai ter amor com grosseria? A gente tem que fazer as coisinhas pequenas, né? A oração, que eu já falei a oração. Muitas vezes tem pais que desde pequeno, toda noite, vamos fazer oração, filho? Vamos fazer oração, filha? Está mostrando naquela família que a oração é importante. Aí quando chega na hora de um problema, você está ali na oração, você está defendendo aquilo que você acredita com a sua alma. Aí você vai trazendo todo mundo para aquele objetivo seu. Aí você vai formando uma igreja. Agora, se você tem desrespeito e todo mundo se desrespeita, aí eu sou assim, que como meu pai faz isso, como a minha mãe faz isso, eu faço também, você tem uma igreja na sua casa de desrespeito.
Ali o assunto é o desrespeito. Ali o assunto é a grosseria. Ali o assunto pode ser a reclamação. Ou pode ser a preocupação. Tem gente que é tão preocupada, preocupa com tudo, né? Preocupa com qualquer coisinha, a pessoa está tão preocupada. Se todo mundo na família é preocupado, você pode ter certeza que você está fazendo uma fonte que vai te alimentar com preocupação, que você alimenta a fonte de preocupação que vai te deixar mais preocupado, não vai te deixar mais calmo. Porque a única pessoa que pode te acalmar é você mesmo. Ninguém pode dar para você melhor do que você pode dar para você mesmo. A questão do olho no olho, né? De parar para conversar com a pessoa. Isso é uma questão para as famílias. Nós estamos levando essa questão a sério? Ou dentro da nossa casa é tudo corrido, tudo corrido. A gente fala correndo, sai correndo. Nós precisamos ter tempo. Lembra, tinha um ditado antigamente que falava assim: para quem tem filho pequeno e trabalha, o importante não é a quantidade, é a qualidade do tempo. Hoje a gente já sabe que não existe qualidade sem quantidade. Porque como é que você vai ensinar na sua casa, por exemplo, sobre ética, convivendo 10 minutos por dia com o seu filho? Não dá tempo dele ver. Quando você está no impasse, quando acontece alguma coisa, como é que você age? E quando alguém te contraria, você consegue mostrar o que é ser gentil? Não, você convive 10 minutos, meia hora com o seu filho. Para a gente ter qualidade, a gente precisa de quantidade. Dentro dos casamentos, é preciso ter uma qualidade de tempo junto que tenha uma quantidade. Não, a gente dá super bem. A gente se vê meia hora antes de dormir, é super bom. Como assim? Qualidade implica tudo. A qualidade na hora que a gente está brigando, a qualidade na hora que a gente está bem, a qualidade na hora de comer. Aí a gente vai se mostrando e a gente vai aparando as arestas ali na dificuldade. Então, não se iludam. Não existe qualidade sem um mínimo de quantidade. A gente até entende, tem pessoas que trabalham, mas muitas vezes a gente prioriza tudo. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para cortar o cabelo, a gente tem tempo para comprar um presente se for aniversário, a gente tem tempo para trabalhar, mas às vezes a gente não tem tempo para brincar com o filho, a gente não tem tempo para dedicar ao casamento. Tem que ter tempo. Vamos ficar, sei lá, uma vez por semana, uma hora, só nós dois juntos, para a gente conversar? Mas não tem conversa. Bom, e para onde vai o casamento que não tem conversa? Porque você tem duas questões, 3 possibilidades. Ou você vai melhorar aquilo, ou você vai desistir daquilo, né? Ou você melhora, ou você desiste, ou tudo vai piorar e você vai ficar naquela vida que você não merece. Nós não merecemos uma vida medíocre. Nós merecemos uma vida saudável, uma vida amorosa. Jesus falou: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não é vida de pobreza. E a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de afeto, a gente está falando de sentir alegria. Abundância, que é isso que a natureza traz para nós. Força. Então Jesus bate a nossa porta. Esse quadro aqui, ele é um quadro interessante, eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as representações que Jesus bate a porta, nenhuma representação a porta tem fechadura. Vocês podem olhar que nenhum dos quadros que foram feitos que Jesus bate na porta, existe maçaneta. Claro que os pintores eles têm um objetivo em fazer Jesus batendo numa porta sem maçaneta. Qual que é o objetivo do pintor? É dizer que o seu coração é uma porta que só abre por dentro. Tem jeito de abrir o seu coração por fora. É você que vai abrir, é você que vai descobrir o amor, se tratando com amor, tratando o próximo com amor, acreditando na alegria. E aí dentro da nossa casa, se a gente está cheio de memória da nossa casa, Jesus entrando na casa do nosso coração ou na casa do nosso lar, que tipo de energia ele vai encontrar lá dentro? Então é tempo da gente, eu falo assim, toda vez que a gente começa, você tem um álbum de fotografias. Eu sou muito a favor de revelar fotos, muito a favor. Inclusive para a gente dar para os nossos idosos que a gente tem em casa, de vez em quando, revela uma foto, dá para o idoso, para ele lembrar daquele momento que você viu. E para você também, quando você estiver num momento mais sobrecarregado, as fotos no celular elas não têm aquela mesma concretude de você pegar um álbum e você folhear, porque aquele álbum está cheio de energia. Então eu sou muito a favor de revelar
poderosa. Por conta disso, por conta das questões emocionais que nos ligam a cada momento da nossa vida, onde uma foto foi revelada. Você pode revelar uma foto por ano. Você vai se lembrar daquele ano que estava contigo. Então, se Jesus fosse entrar na nossa casa, que tipo de energias ele se depararia? Qual será o tipo da egrégora que está formada na nossa casa? Que objetivo que nós temos comum? Porque se você não tem objetivo comum com ninguém na sua casa, não tem egrégora nenhuma na sua casa. Porque para ter isso, nós precisamos de objetivos comuns. Comuns aos membros. Então está na hora da gente fazer um álbum de fotografia novo. Como é que a gente pode fazer isso? Impregnando a nossa casa, as nossas paredes, os nossos objetos, os nossos entes amados com uma energia diferente. Com uma energia mais amorosa. Com uma energia de gentileza. Com uma energia de generosidade. Com uma energia de respeito. Com uma energia de fé. Então é o tempo da gente começar a pensar, bom, se tudo na minha casa está impregnado da minha energia, é o tempo certo para eu começar a posicionar diferente perante a minha casa. Porque tudo ali está impregnado de mim, está tudo ali dizendo de quem eu sou. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. O lar é o coração de tudo que a gente está vendo. Em casa começa a nossa missão no mundo. Então, a gente tem vontade de ser um bombeiro, de salvar as pessoas, né? Mas se a gente conseguisse se salvar com amor, a gente ia inspirar as outras pessoas, falar assim, olha que bonito que ele faz. Se eu ia salvar, não ia inspirar as pessoas. É isso que a gente devia estar atrás. A nossa missão no mundo começa lá. Lá naquele lugarzinho ali, pequeno, poucas pessoas. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Olha que coisa mais linda. Então Jesus ele fez tudo o que ele fez, mas antes de fazer tudo, ele esteve aonde? Na casa dele, com os pais dele, com os primos dele, com a família dele, já fazendo o exercício do amor, já começando a sua missão. E quando ele chega para ir para o mundo, aquilo já está construído no coração dele. Usa a humildade, a paciência, a bondade e a tolerância no seu comportamento diário, trabalhando e amando, aprendendo e servindo, trabalhando e amando, aprendendo e servindo. O teu flagelado domicílio de hoje ser-te-á amanhã preciosa base, da qual poderás desferir os mais nobres voos de paz e sublimação para a grande vitória. Quer dizer que a gente não vai começar a nossa missão de, nossa, eu queria ser igual ao Chico, tem que fazer igual ao Chico, gente. Não você queria ser igual ao Chico, fazer tudo diferente dele. Eu queria ser igual ao Chico. Eu queria ser igual a Madre Teresa. Eu tenho que fazer igual. Porque para a gente dar esse voo da grande vitória, a gente vai começar a dar o voo pequenininho lá na nossa casa. Sendo diferente, inspirando as outras pessoas. Dando, talvez, o nosso exemplo. Não, você está agindo com respeito, mas eu não concordo. Eu posso ficar lá. Eu não preciso comprar todas as brigas. A gente tem que escolher as brigas também, né, gente? A gente não precisa ter razão em tudo. Essa imagem aqui ela é uma imagem muito bonita para a gente pensar no egrégora, porque está todo mundo em torno de alguma coisa, alguma ideia, de uma filosofia, de uma oração, de um Cristo, né? Então, nós canalizamos todas essas energias elas vão formar, né, como se fosse um campo, e esse campo ele vai ser representado. Eu gostei bastante dessa imagem para representar para nós. A casa é um santuário vibracional, que é o que a gente falou. Não é só o que você está falando e pensando, é as vibrações que estão na nossa casa. As paredes, o chão, os móveis, tudo absorve e armazena as energias que ali circulam. A sua casa sente, a sua casa registra e a sua casa fala. Por isso que às vezes a gente vai em algum lugar e a gente sente tão bem, fala, nossa, que lugar, a gente entra aqui no centro, né? E fala, nossa, que delícia vir aqui, não é? É a ideia de adoração, é o desejo de fazer o bem. Essas paredes também falam. As nossas paredes também falam. Por isso, transforme o seu lar em um templo de luz. Fale com amor. Cante orações. Acenda a sua fé. Cultive a gratidão. Faça da sua casa um portal de cura.
gente? Quem que depende a nossa casa ser um portal de cura? De vocês. Olha que maravilhoso. Faça da sua casa um portal de cura, equilíbrio e conexão com o alto. Evite as visitas que tragam densidade. Aqui, ó, a gente não está falando para vocês não receberem. Eu lembro que eu tinha uma pessoa, uma conhecida, e ela falava assim, ó, meus casos, eu já estou até rindo já. Falava assim, olha, eu oro todo dia, Paula, eu peço para a Virgem Maria não deixa ninguém invejoso entrar na minha casa. Eu falei, puxa, Maria vai ficar ocupada só tomando conta da casa dessa desinfeliz. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que quando alguém entrar na nossa casa, a gente não permita que a densidade daquela pessoa permaneça, que a gente possa diluir. A pessoa chegou falando mal, chegou reclamando, chegou xingando, que a gente não se envolva nisso. É isso que a gente tem que evitar. Porque não tem jeito de evitar pessoas difíceis, né? Não tem jeito. Não tem ex-filho, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Preserve a sua paz como quem cuida de um jardim sagrado. Você é o primeiro altar da sua casa. O nosso corpo é o primeiro altar do nosso espírito na terra. E nós somos o altar da nossa casa. Então nós precisamos fazer desse altar um altar muito digno, né? O culto cristão no lar, então, meus amigos, eu falo assim que o culto no lar, ele pode ser o começo da formação dessa vontade comum na família. Que a gente possa entrar para orar e que aquilo possa não ser só uma vez na semana, mas que possa ser um convite para que a gente possa falar de amor e a gente possa falar de Jesus e que a gente possa falar da nossa fé todos os dias. Isso pode ser um objetivo comum para nós. Talvez alguém seja de uma outra religião, você pode falar do que é sagrado. Eu falo assim que a espiritualidade é saúde mental. Quem não tem espiritualidade, não vê a espiritualidade na natureza, às vezes num animal, essa pessoa ela não tem saúde. Porque só viver da matéria é muito pouco para o tanto que a gente precisa. A gente precisa de entender a nossa transcendência, o nosso potencial de espírito eterno. Por isso que a espiritualidade é tão importante. É a gente cultivar e estar sempre em contato com o que é sagrado, com o que é maior do que nós. Então, o que o Ney Lúcio vai falar para nós no livro Jesus no Lar? O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. O primeiro templo da alma. A pessoa já vem de outras vidas, mas quando ela nasce, ela está ali pronta para receber um monte de informações e emoções e vibrações novas que estão sendo recebidas no nosso lar. Talvez os nossos filhos já tenham crescido, mas nós temos os nossos netos, temos os nossos sobrinhos, tem as outras pessoas que a gente ainda pode inspirar. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Se o nosso lar for um caos, como a gente vai esperar que o resto não seja um caos? A paz do mundo começa sobre as telhas que nós acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz em quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E aí vem a minha pergunta. Se nós hoje fôssemos pensar que no Brasil possui uma egrégora, vocês acham que todos os brasileiros estão com o objetivo comum de ver o Brasil bem? Não. O que os brasileiros estão querendo? Os brasileiros estão querendo ter razão. Só isso que os brasileiros querem. Então, se o governo estiver lá e eu não gostar, eu estou mais querendo que dê tudo errado. Por quê? Porque aí eu vou ter razão no Ravens, eu devia ter votado no outro. Que tipo de egrégora uma nação vai formar se está todo mundo puxando para os lados? O objetivo não é o governo. Gente, o governo passa, mas nós brasileiros ficamos. Então nós deveríamos estar orando por qualquer dirigente que esteja no poder. Aí sim, nós estaríamos com uma egrégora no Brasil poderosa, que ia estar fazendo o melhor pelo cidadão e o cidadão melhor pelo Brasil. Agora, e a egrégora do nosso planeta, então, gente? Fica até com dó, deve estar cheio de buraco, né? Daqui dentro, um buraco aqui, um buraco aqui, não forma, porque cada um tem um objetivo. Cada país está tentando conseguir uma coisa e cada cidadão não está unido em torno de um objetivo que é bem
com as criaturas, com as plantas. Esse é o nosso objetivo. Então nós temos que começar a repensar a nossa situação na nossa casa, se nós temos respeito, porque a gente vai aprender a ter respeito pelo nosso país, pela nossa cidade, de repente há um prefeito que ninguém gosta. Aprenda a vibrar pelo bem. Ame o bem. Faça o bem pelo bem, não é porque ele vai fazer bem. Ame fazer o bem. Aí a gente vai estar se unindo numa rede que vai ficando. Porque a gente fala, nossa, mas tá uma tristeza esse mundo, né? Tanta guerra, tanta bomba, tanta maledicência, tanta violência, né? Outro dia eu perguntei para a pessoa, e aí, você está assistindo a novela? Ela falou assim, não tem nada para fazer, eu estou assistindo a novela, mas você vê, é pura maldade, é maldade todo dia, tem dia que eu nem durmo. Eu falei, gente, por que essa pessoa está assistindo a novela se ela não dorme? Por que não está vendo uma coisa que seja agradável, amorosa, que te inspira, que faz você se sentir bem, que faz você dar risada? Então, gente, é difícil porque a gente não está olhando para um objetivo comum. Muitas vezes na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país e no nosso planeta. E nós deveríamos, o objetivo da fraternidade, que foi a leitura, fraternidade é coisa de irmão. Todo mundo é irmão. Então todo mundo tem que estar bem. Enquanto tiver um chorando, não vai ter paz para todo mundo. O Divaldo, ele compreendeu isso muito lindamente. Ele tem uma oração que foi ditada pelo Espírito da Vera Rodrigues, que se chama gratidão, né? Presta gratidão, não lembro. Eu trouxe um trechinho, porque ele vai falar o que importa dentro de um lar. E com essa mensagem, esse finalzinho, eu vou encerrar minha fala, depois eu quiser perguntar alguma coisa. E essa mensagem fala assim, termina assim, ó, chama Poema da Gratidão. Vai falar assim: obrigado, Deus, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, se é uma favela, se é uma tapera, se é um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, do amor de pai, do amor de mulher ou de marido, do amor de um filho ou de um irmão, a presença de um amigo ou a companhia de um irmão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, eu te digo: obrigado, Senhor, obrigado porque eu nasci. Obrigado, meu Deus, porque eu creio em Ti. E pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Uma boa noite.